Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor está nos falando sobre espíritos dominadores. Aquele que permite ser dominado se torna escravo daquele que o domina. Antes de ministrar esta palavra, gostaria de dizer algo. Todo aquele que ministra pelo Espírito de Jesus Cristo, ele faz com respeito. Muitas vezes aqueles que são carnais e não se compreende aquilo que é espiritual, queiram confundir. Quando nós ministramos segundo o Espírito do Senhor, e lógico, nós temos carinho por aqueles que estão sempre a ouvir a palavra, mas não misturamos no âmbito pessoal. Aquilo que muitas vezes aqui estamos revelando, dizendo segundo o Espírito, por vezes se revela algo que nem conheço a pessoa, assim como não sei da sua vida, mas aquela palavra se encaixa com aquilo que ela está passando. Assim como se sente o coração tocado, comovido, este amor real de Cristo. E ainda que expresso amor por vós, sejam como irmão, e assim como aos irmãos e às irmãs em Cristo, assim como aqueles que na verdade estão se convertendo e buscando este amor. Jamais misture segundo o padrão deste mundo, como alguns podem achar que estamos partindo para o lado pessoal. Fazemos tudo com decência e respeito. Assim como aqueles que mandam mensagens ainda não têm a sabedoria, ainda que partem para esse âmbito, nós temos sabedoria e toleramos por ainda não terem o devido temor, que é o princípio da sabedoria, mas jamais misturamos e estamos sempre com respeito e decência. Aquele que na verdade permite ser dominado, aquele que queira ser sempre levar para o lado bonzinho, onde tem sempre uma mãe, por exemplo, ela tem que admoestar os filhos. Também é como ser compreensiva, ser dura, porque na verdade aquela que não usa a vara da disciplina, quando a criança cresce, queira torná-la escrava, queira dominá-la, queira controlar em tudo, se tornou escrava dos próprios filhos, se torna escrava do esposo, se permitir ser dominada, se aceitar toda situação. Sempre quando falamos segundo o Espírito do Senhor, alguém que está sendo sufocada, sendo escravizada, tanto na relação conjugal como até mesmo entre os filhos, na verdade não se deve procurar trair, mas antes resolver a situação para quando estiver desimpedida, aí sim, depois de um tempo, segundo o direcionamento do Senhor, procurar analisar, segundo o Senhor sonda a intenção da mente e do coração, outro relacionamento, porque traição não é atitude de quem tem temor ao Senhor. Assim como outrora, segundo o direcionamento do Senhor, já fui traído e também traía. E aquele que assim procede, na verdade, é mentiroso, porque ele não confessa aquilo que está a proceder, onde a palavra diz: aquele que não confessa os seus muitos crimes não alcança o perdão. Mas sejais sempre firmes, segundo o Senhor nos ensina,
sempre fazendo pela submissão de coração e não aceitar a ser dominado, assim como aquele que não quer ser dominado, ele usa da submissão de coração. Mas quando a Bíblia nos relata em ser submissos, submissos a Jesus Cristo. E se alguém estiver dominando, enquanto na verdade a vossa atitude é sempre correta, peça ao Senhor que Ele faça justiça por aqueles que estão sendo dominados, mulheres que são escravizadas por espíritos dominadores. Se já orou, se já tentou, buscou ser um bom testemunho e não estar resolvendo, peça ao Senhor imediatamente que faça justiça, assim como também que faça justiça perante os filhos que se tornaram dominadores, enquanto na verdade deveriam se submeter, porque honrar pai e mãe faz parte do mandamento do Senhor. Lembrando sempre que para honrar pai e mãe, honra-se pai e mãe que são sujeitos ao Senhor, mas aqueles que não se submetem, aqueles que se entregam a outros deuses, na verdade, não submeteis com os incrédulos, ainda que seja pai, ainda que seja mãe, até mesmo os filhos e filhas que já são independentes, se não quiserem estar no mesmo jugo do qual é Jesus Cristo, aqueles que queiram invocar seus deuses, seus ídolos, segundo o profano, apartai-vos deste, porque o Senhor alegra. Antes ficai de longe e orai por eles, para que venham se arrepender dos seus maus caminhos. Porque se um pai e uma mãe mantêm os filhos nos caminhos errados, irão responder até mesmo por eles. Mas antes orai e o Senhor contempla, a fim de que venham se arrepender dos seus maus caminhos e parar de ser dominadores e querer vos escravizar, assim vos diz o Senhor.